Boa tarde, sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Floresta do Alentejo, do ICNF. Informamos, como é habitual, estamos a gravar este webinar e que no final da apresentação existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. A nossa sessão de hoje tem como tema conservação de charcos temporários mediterrâneos, oportunidades e desafios, e temos hoje connosco Carla Pinto Cruz. Carla Pinto Cruz é professora auxiliar do Departamento de Biologia da Universidade de Évora e membro integrado do Instituto Mediterrâneo de Agricultura e Ambiente, o MED, da mesma universidade. Detém mais de 24 anos de experiência nos domínios da botânica e ecologia vegetal. A sua investigação tem sido focada principalmente em biologia da conservação, dinâmica e ecologia das comunidades vegetais, gestão sustentável dos habitats naturais e a sua recuperação ecológica. Muito obrigada, Carla, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui presente hoje. Quando puder, quando quiser, pode começar. Alexandra, eu é que agradeço o convite e a lembrança da equipe que organiza estes webinars, que tantas vezes também assisti, que têm sido bastante dinâmicos e úteis, e agradeço a vossa consideração e a consideração do ICNF. Eu vou tentar manter simples a minha apresentação, não entrando em detalhes mais técnicos ou científicos, e, portanto, começarei por tentar distinguir o que é um charco temporário do habitat prioritário 31 de 70, charcos temporários mediterrâneos, mostrar um pouco da sua biodiversidade, que obviamente lhes dá grande importância, mas são um habitat muito ameaçado e, portanto, falarei aqui também de alguns aspectos de conservação baseado naquilo que tem sido a nossa experiência, a experiência da equipe da Universidade de Évora que estuda os charcos desde há umas décadas e depois também partilhar algumas experiências adquiridas no âmbito do projeto Life Charcos, que financiou uma série de ações que aqui vou mostrar e que não era possível realizar sem termos tido adjudicado esse projeto que a Liga da Proteção da Natureza coordenava executivamente. Ora, os charcos fazem... não está a passar, pois não? Aqui. Os charcos senso-lato fazem parte do nosso dia-a-dia e há sempre aquela dúvida, mas então um charco é uma poça grande ou é um lago? Pois, charcos há muitos. Charcos temporários, efetivamente, só, como o nome indica, só são aqueles que passam por um período em que não há água presente no charco e um período em que está a água presente e, portanto, é a fase inundada do charco. Ainda assim, podemos ter muitos corpos de água deste tipo, que são frequentes na região mediterrânica, e não serem os verdadeiros, não configurarem verdadeiramente o Habitat 3170 protegido pela Diretiva Europeia. Os charcos são bastante apelativos e até bonitos quando, portanto, reconhecemos-lhe o seu valor estético quando estão na sua fase inundada. No entanto, naquilo que é a sua fase seca, não são tão apelativos e precisamente por secarem, ao contrário das lagoas e outros corpos de água permanentes, são mais facilmente alvo de pressões e de ações que os degradam. Eu queria aqui, e vou voltar a esta imagem do charco na fase inundada, se repararem, só existem pequeninas plantas e não este tipo de paisagem aquática que temos, que já pressupõe que existe água todo o tempo, nem que não tendo a lâmina de água visível, o subsolo esteja saturado de água, porque plantas como as tabuas ou os nenúfares
os nenúfares principalmente, são plantas verdadeiramente aquáticas. E isso não acontece nos charcos. A água não está de todo disponível durante um largo período de tempo. Porquê? Porque estamos a falar nos charcos temporais mediterrâneos, peço desculpa, e doravante sempre que referir charcos, estamos a falar dos charcos temporais mediterrâneos. Estes charcos estão extremamente, e o seu funcionamento e a sua ecologia está intimamente ligada ao que é o clima mediterrâneo. E, portanto, todos nós sabemos, infelizmente, cada vez com mais incidência e imprevisibilidade, que o que caracteriza o clima mediterrâneo são pelo menos 2 meses de seca estival, ou seja, onde há efetivamente carência hídrica e a precipitação não compensa o efeito das altas temperaturas. E temos o inverno chuvoso ou moderadamente chuvoso, que permite depois a fase de enchimento dos charcos. O que é que o Habitat 3170 tem de particular? É um habitat que geralmente a coluna d'água, quando está na época máxima de enchimento, vamos assim dizer, não ultrapassa os 40, 50 centímetros. Se bem que pode existir conjugado com outros habitats aquáticos um bocadinho mais, com água mais permanente, mas então aí ele não vai estar no centro dessa bacia de depressão. Tipicamente, a bacia de depressão do charco, onde a água se acumula, é bastante suave, plana e com esta baixa altura da coluna d'água. O que é que isto permite? Permite, e sendo as águas limpas, permite que a luz chegue até ao fundo, até ao solo. O que é que isto origina? Origina efetivamente que toda a área do charco é passível de ser colonizada por plantas que estão enraizadas. Portanto, não verdadeiras plantas aquáticas no sentido de que têm as raízes livres na água. Épocas de enchimento dos charcos, pois estamos todos a viver e cada vez mais, mais frequentemente uma fase de anos hidrológicos imprevisíveis ou pouco característicos da região mediterrânica, mas os anos característicos e, portanto, os anos em que se devem fazer a aferição e a avaliação deste habitat têm sempre pluviosidade que permite que a água esteja presente no charco 4 a 5 meses. Isto não está a acontecer e não aconteceu historicamente também em vários anos. Aqui o que nos preocupa é o efeito acumulado desta seca. E sim, é um pouco uma carta desconhecida. No seu funcionamento típico e no seu bom estado de conservação, há uma definição, a definição europeia dos charcos temporais mediterrâneos e do habitat europeu prioritário é que tem que ter comunidades de plantas pertencentes, isto agora é o palavrão da fitossociologia, da classe Isoheteronojusteia. Basicamente o que quer dizer que tem pequeninas plantas anuais que respondem rapidamente à disponibilidade de água. A interpretação portuguesa ainda é um bocadinho mais estrita e diz que temos que ter 3 comunidades diferentes, vamos assim dizer, dentro desta classe e dentro de ordens, que são muito características se o charco estiver bem conservado, porque existe este gradiente espaço-temporal em que começa o charco a encher no centro, ora, obviamente, e essa é a última zona a secar, aí o hidroperíodo é mais longo. Portanto, as comunidades de plantas e os organismos que estão presentes nessa zona e nessa altura de água são diferentes dos que estão na faixa seguinte e na outra faixa. Passo a explicar um bocadinho isto melhor, mas efetivamente quando nós vamos na época ideal e observamos um charco temporário mediterrâneo na sua época de esplendor de floração,
distinguimos naturalmente aquilo que nós chamamos as cinturas de vegetação, porque há efetivamente uma vegetação mais típica da zona central, da zona intermédia e da zona externa. O que é que confere a este habitat um alto grau de espécies que são raras ou pouco abundantes? É o facto de as espécies terem que estar altamente especializadas. Têm que ser espécies cujo ciclo de vida ou cujas suas adaptações possam fazer viver e sobreviver essas espécies, ora 4 ou 5 meses completamente inundadas e depois viver numa zona mais ou menos intermédia até estar mais 4 ou 5 meses completamente secos, portanto, tipo deserto. E, portanto, são organismos particulares, com estratégias de vida bastante particulares e que nem todas são absolutamente conhecidas, ou seja, em termos de nível de conhecimento científico, qual é a base que está por trás deste tipo de adaptação ecológica das espécies. Importante, nos charcos temporários não existem plantas, nem, por exemplo, plantas verdadeiramente aquáticas, nem, por exemplo, peixes, obviamente por causa do período efêmero da presença de água. E no sentido contrário, também não existem plantas verdadeiramente terrestres, isto num charco temporário bem conservado, porque essas plantas não gostam de estar, passa a expressão e a simplificação, com os pés molhados. Vamos passar aqui um bocadinho, porque eu depois entusiasmo e vou-me alongando, mas rapidamente dizer que este tipo de habitat está protegido legislativamente, a nível da Comissão Europeia ainda mais, porque é considerado um habitat prioritário. O que é que isto quer dizer? Que além de ser um habitat natural com interesse para a conservação, está em perigo, está ameaçado e é reconhecido a nível europeu o seu grau de ameaça e, portanto, tem que ter este estatuto especial. A nível mundial por exemplo, já é reconhecido como uma zona úmida da Convenção de Ramsar. Isto é uma compilação de várias fotografias de pessoas que têm colaborado ao longo dos anos connosco e no projeto Life Charcos, e conseguimos ver a cor, a diversidade de formas, e efetivamente a diversidade de espécies que podemos encontrar num charco temporário mediterrâneo é bastante elevada. Eu vou aqui começar, e eu sou botânica, como a Isabel ressaltou, e efetivamente a planta, uma das plantas bioindicadoras da presença do habitat é este cardo das lagoas, o Eryngium corniculatum, que tem, como vocês veem, a capacidade, como a maioria das espécies, como ele aparece na zona central e intermédia, de viver completamente numa fase inundada e depois passar à fase seca. O que realmente a maior parte das pessoas não terá alerta é que esta planta aquática de pecíolos largos, de ocos, para permitir a sustentabilidade e a respiração dentro da coluna d'água, se vai transformando isto no espaço, obviamente, do ano hidrológico, num cardo, porque ele é efetivamente um cardo, só que tem a sua forma aquática. A maior parte dos cardos, como o cardo rolador da praia, como o cardo dos campos, etc., já aparecem naquilo que é a época mais seca e não têm estratégias nenhumas para viver debaixo d'água. Portanto, é como eu costumo dizer, é um ser apaixonante que tem efetivamente este encanto, além de ser bonito, claro que eu não consigo convencer muita gente de que é bonito, tem este encanto de mudar de forma, portanto consegue mesmo estratégias de vida muito específicas. Eu estou-vos a mostrar o Eryngium corniculatum, que é o que é mais facilmente, ainda assim, visível e que existe em mais locais, mas temos, por exemplo,
também capaz desta alternância entre época inundada e época seca. Em alguns dos charcos temporários do sul do país existe o Eríngium galeoides. Este sim, então, já está mesmo com o estatuto de vulnerável, porque é conhecido já de poucas localidades. Plantas que normalmente vocês vão encontrar nos charcos. Na fase mais inundada, falamos, tal e qual como nas zonas de ribeiras, dos ranúnculos, das borboletas de água, mas estes estão adaptados a uma água parada, que é uma característica dos charcos e não uma água corrente, como as suas espécies irmãs, que estão nos rios, nas ribeiras, etc. Temos este junco marreco, que são aquilo que eu vulgarmente e muita gente chama os paus de fósforo, portanto, que também não são específicos, tal e qual como os ranúnculos, não são específicos dos charcos temporais mediterrâneos, mas formam uma das cinturas características da vegetação. Depois, a baldélia, que também existe em algumas outras tipologias de zonas úmidas, mas que é uma planta cujo centro de especiação se acredita que e o centro de origem aqui entre a Península Ibérica e o norte de Marrocos, portanto, às vezes de identificação difícil, tal é ainda o grau de várias mutações radiais que encontramos. Os miosótis são muito frequentes também, são espécies, neste caso, não tão robustas como em alguns outros habitats, mas pequenininhos, débeis, e depois muito característico destes habitats são a presença de isoetes. Nós temos em todos os nossos prados úmidos, bem conservados, mais uma vez, temos o Isoetes istrix, que é um feto deste tipo. Portanto, o que é que acontece aqui? Eu estou-vos a mostrar aqui uma figura aberta, mas toda esta parte, eu vou tentar aqui fazer, toda esta parte, abaixo desta linha, está enterrada, ok? Portanto, o que nós vemos são só uma série de folhas finas. E o que é que acontece? Acontece que esta planta nunca vai dar flor. É um feto e, como tal, produz esporos. E os esporos são produzidos na base das folhas, vamos simplificar, das folhas dos fetos, em esporângios, que são umas bolsas que, tal e qual como nos fetos que estamos mais habituados e que conhecemos, têm também às vezes casulinhos para produzir, e peço desculpa pelas expressões mais vernáculas, para produzir os esporos. Estas plantas, e temos aqui aquilo que foi o exemplar maior que apanhamos deste Isoetes statium, que é mesmo bioindicador de charcos temporários mediterrâneos, é aquilo que nós chamamos o gigante dos charcos neste caso. Mas normalmente eles não têm mais do que 15, 20 centímetros, se tiverem tido um bom período de água e uma boa altura. E, portanto, estamos a falar de uma planta que existe também na zona intermédia. Agora, tudo que é a cintura externa dos charcos possui maioritariamente plantas anuais pequeníssimas, como vocês podem ver aqui pelas fotografias, que aproveitam apenas a umidade que vem da zona que está submersa. Portanto, isto é a cintura externa, aquilo que nós chamamos de cintura externa do charco, que tem estas pequenas relíquias. Também é, efetivamente, a zona do charco que é mais destruída, mais ameaçada, porque estamos num terreno e o terreno vai ser cultivado, lavrado, obviamente aquela zona, por ser tão discreta e por estas plantas estarem só presentes, por exemplo, durante 1, 2, 3 meses no máximo, porque elas fazem o seu ciclo de vida anual, ou seja, germinam de semente, crescem, dão flor e dão semente, tudo muito rapidamente, às vezes no espaço de um mês, e voltam a depositar as sementes no banco de sementes de solo para voltarem a ressurgir quando as condições de umidade lhes forem favoráveis. Eu chamo a atenção aqui só para
para esta plantinha, que é a Pilulária minuta. É uma planta que muito tempo esteve dada como possivelmente extinta em Portugal. Porquê? Mais uma vez é um feto, como veem é mínimo, tem 3, 4 centímetros de altura. Esta parte toda, e vê-se, também está enterrada, os próprios esporângios, e é muito, muito efêmera. Portanto, só às vezes por sorte ou por ir ao charco na altura certa é que nós a conseguimos ver. E depois, claro, com um olhar botânico treinado é mais fácil, mas mesmo assim é de difícil identificação e, portanto, há ainda lugar a fazer mais prospecções de espécies, até porque, como vocês viram, eu não coloquei aqui estatutos de ameaça em muitas delas, porque ainda não estão avaliados, apesar de ter sido feito um trabalho meritório na lista vermelha da Flora de Portugal. Também existente pelos nossos campos do Zona Sul, Alentejo, temos aquilo que é o Iacitoides vicentina, que está presente também nos charcos, e eu estou a pô-lo aqui a destacá-lo por ser uma planta do anexo 2 e do anexo 4, tal e qual como, eu peço desculpa por não referir os nomes vulgares, porque como são plantas muitas vezes para já localizadas num tipo de habitat e neste caso provavelmente não têm uso pelo povo, não existem divulgados nomes vulgares, ou seja, porque os nomes vulgares devem vir do povo para a ciência e não o contrário, ainda que isso se faça, o nome vulgar para mim tem este conceito e esta conotação. Mais uma vez, estamos a falar de uma planta de 3 ou 4 centímetros, que é da família do funcho, portanto é uma umbelífera, mas muito, muito pequenina e que está também classificada como vulnerável e está no anexo 2 e 4 da diretiva. Pronto, eu não vos vou amassar mais com nomes de espécies, apenas queria dar-vos aqui assim o elenco das pequenas riquezas e das pequenas preciosidades que se podem encontrar nos charcos, sem esquecer, obviamente, toda a fauna que também está bastante associada a estes charcos, como são os grandes branquiópteros, camarões-fada, os triópes, etc., que não são a minha especialidade de todo, mas que também são bastante curiosos e espécies atrativas, e anfíbios que, por exemplo, muitas das imagens que estou a mostrar e conhecimentos foram fundamentalmente adquiridos na costa sudoeste alentejana, onde tenho trabalhado mais. E, portanto, aí até temos uma espécie cá no sul de triópsis endémicos, descoberto pelas nossas colegas da Universidade do Algarve. Efetivamente são uns habitats muito ricos, com elevado valor biológico e, por exemplo, só aqui a título de exemplo, dizer-vos que, e estão aqui as colegas como escala, que neste pequenino charco temos cerca de 80 espécies de plantas. Podemos encontrar, não todas exatamente, provavelmente ao mesmo tempo, lá está, porque este charco já está na fase seca, mas todas co-ocorrem numa mesmo ano hidrológico neste charco. E isto é importante dizer porque quer o charco possa ter grande área, e eu posso vos dizer que existem charcos com 4, com 7 hectares, portanto são efetivamente depressões muito, 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 muito suaves, com solos bastante hidromórficos e que acumulam ali os tais poucos centímetros de água durante 3, 4, 5 meses na época chuvosa, que têm pouco mais espécies do que estes pequeninos. Portanto, aqui realmente o que é fabuloso é o gradiente espaço-temporal que lhe confere esta diversidade em poucos metros quadrados. Portanto, este charco tem menos de 100 metros quadrados. E, portanto, em termos de conservação, isso leva-nos já um pouco aqui mais à frente naquilo que vos queria dizer, em termos de conservação, isso é uma oportunidade,
Portanto, se podemos conservar, e normalmente eles ocorrem em complexos, várias pequeninas bolsas e não estar às vezes a comprometer áreas enormes. É uma oportunidade, mas também é um desafio. Porquê? Porque por serem tão pequeninos, por não serem nada vistosos, como aqui se vê na época seca, são facilmente perturbados, destruídos, que é a palavra, às vezes até mesmo por desconhecimento. No projeto Life Sharks, e particularmente para a zona sudoeste, estas foram, no nosso levantamento inicial, as principais ameaças que se destacavam. Eu vou aqui passar muito rapidamente uma montagem que a minha colega Cristina Baião fez, que é da zona do Carvalhal, portanto, em 2004, onde ainda se consegue ver, como nós dizemos, tem pinta de charca fotointerpretação, zonas que necessariamente eram, desculpem, charcos temporários, ok? E que às vezes até mesmo já tendo sido lavrados, nós conseguimos ver por fotointerpretação que lá existiram. Claro que se não tivermos um levantamento biológico, podemos dizer que eram charcos temporários e não absolutamente que eram charcos temporais mediterrâneos. Mas a estas alturas e com o projeto Life Sharks existe uma cartografia estabilizada, datada e com bastante robustez técnico-científica. E então passo só a mostrar a evolução desta paisagem, que todos já ouvimos falar recentemente, até pela destruição dos poucos charcos que lá se mantinham, que eu propositadamente não adicionei aqui nova imagem do Google, por se calhar incapacidade minha, mas eu não conseguia tirar as etiquetas e, portanto, apareciam nomes de empresas, de firmas e não o quis fazer publicamente, mas muito facilmente vocês vão à zona do Carvalhal e então no Google Earth conseguem fazer isto andando com a ferramenta para trás. A destruição pode ser direta, neste caso por terraplanagens, por colocação de estufins, por colocação de estruturas movíveis, mas que exigem uma intervenção muito direta no solo, ou até, pura e simplesmente, por ao longo dos anos, irem sendo sucessivamente lavrados e cultivados. Isto acontece aqui como acontece em outras regiões do país. Ora, isto para nós e que pretendíamos e pretendemos manter e conservar charcos temporários mediterrâneos é um grande desafio, porque cada tipologia de pressão, cada causa de degradação também terá diferentes níveis de intervenção que são necessários para poder restabelecer alguma função. Eu acho interessante só partilhar aqui com toda a audiência, que desde já agradeço ainda estarem a ouvir e estarem presentes, que o termo mais usado é a palavra restauro ecológico. Mas, se formos àquilo que é a definição, a palavra restauro implica a reprodução de condições iniciais, condições em termos de natureza pristinas. E, portanto, eu costumo dizer, isto é uma questão, que isso é utópico. E, portanto, uso sempre mais o termo recuperação ecológica, porque o que é que nós queremos fazer quando queremos recuperar ecologicamente? Queremos devolver ao sistema a sua autossuficiência, a sua capacidade de ser resiliente e manter as funcionalidades. Dizendo isto, quer dizer que o que nós fazemos e aquilo que é muito importante em quem trabalha em recuperação e em intervenção direta nos habitats é
tentarmos planear as ações de forma a intervir o mínimo necessário possível até termos esta recuperação de funcionalidades. Ora, identificando aquilo que é a causa da degradação, por exemplo, se for um dique, se for, peço desculpa, uma vala de escorrência, etc., nós provavelmente, e havendo anos hidrológicos favoráveis, não precisamos sequer de mexer no charco. E então há que tapar, eliminar essa causa de drenagem dessa bacia, se a bacia topográfica lá se mantiver. Se não se mantiver, já vamos ter que passar a um nível de intervenção física, que tente recuperar aquilo que é o período de inundação e a altura típica máxima dessa inundação. Nós temos sempre o cuidado de tentar fazer uma avaliação prévia a um plano de intervenção, que passa, por exemplo, por estudar o banco de sementes do solo. Há muita vida encerrada e dormente no solo dos charcos temporais mediterrâneos. Digo isto para as plantas, digo isto que foi feito e é feito pelas colegas da Universidade do Algarve, que fazem, em pequenas amostras de solo, promovem a eclosão dos xistos dos grandes branquiópodes e crustáceos para poderem efetivamente aferir se ainda existe o potencial biológico. Portanto, se existir o potencial biológico, nós não vamos querer, nem é desejável estar a reintroduzir espécies. No que diz respeito às espécies de plantas, é muito importante conhecer bem o habitat, conhecer bem aquilo que são as comunidades, para só se introduzir, se necessário, repito, se espécies características, plantas nativas, obviamente, e nós fizemos sempre, e não o fazemos de outra maneira, que não serem propagos de uma proveniência, pelo menos, regional. E isso promove muito o sucesso das ações, evita contaminações de património genético, etc. Na Universidade de Évora está sediado e criado pela colega Anabela Belo este banco de germoplasma, que começou precisamente com o projeto Life Charcos, que tem um repositório das espécies características e que até estão distribuídas regionalmente, zona norte alentejana, centro e sul, tudo do Planalto Costeiro, e depois fomos ampliando, obviamente, a coleção, sem nunca comprometer as populações selvagens. Neste momento este banco já evoluiu bastante e temos outro tipo de plantas nativas, porque também fazemos outro tipo de ações de recuperação e, tal como vos disse, prezamos sempre, e é muito importante tentar preservar este património genético, não só pelo aumento de sucesso das ações, mas também por serem efetivamente um cuidado obrigatório. Nós passamos cá um tempo fugaz e este património genético é fruto da evolução de milhões de anos. Portanto, também é muito bom, quando temos que intervir na natureza, a termos não é bem ter a capacidade, é ter medo, ter respeito, porque aquilo que nós estamos a fazer terá consequências e nós nem claro que sabemos aqui neste caso quais, mas num futuro longínquo não sabemos. Portanto, por exemplo, quando não houve lugar à colocação direta de sementes, mas sim já a colocar plântulas na jornação dos charcos, estas plântulas foram germinadas a partir de sementes colhidas localmente. Eu vou aqui agora mostrar assim umas imagens de uma recuperação que foi feita neste charco na zona de Vila do Bispo, no âmbito do projeto Life Charcos, que tinha todo aquilo que era a sua cintura externa completamente abafada, porque tudo o que é aquela zona florestal e as acácias foram
colonizando até terem a capacidade de tolerância do nível de umidade, que geralmente ocorre anualmente, e elas conseguem colonizar zonas frescas, zonas que só têm o solo úmido. Ora, se as nossas plantas são pequeninas, são anuais, elas não podem estar ensombradas, não conseguem minimamente competir com este tipo, pode ser acácias, quem diz acácia diz outro tipo de arbustos terrestres. Portanto, foi feita efetivamente a remoção de acácias, sempre que possível por métodos físicos, e quando não foi possível, houve lugar a alguma pincelagem muito cirúrgica na época favorável com glifosato, aplicado imediatamente e topicamente. Isto porquê? Porque nós, na maior parte dos projetos, e sabemos que há um problema de base, de financiamento de ações de conservação da natureza no nosso país, e, portanto, o ideal seria não ter feito isto. Não corremos, e foi conscientemente, nenhum risco ecológico, mas também não temos dinheiro nem mão de obra para continuar anualmente a retirar os rebentos. Portanto, tem que ser foi feita uma medida com um pouco mais de longevidade. O que é que foi feito? Também a topografia do charco estava bastante atenuada, portanto já não levava, quer pelas alterações climáticas, mas também muito por estar com bastante sedimentado, não tinha a altura típica para conseguir ter o hidroperíodo típico. Então o que é que nós fizemos? Lembram-se que eu disse que há muita vida no solo, retirámos por zonas as primeiras 5, 10 centímetros, claro que isto não é milimétrico, das camadas de solo, e reservámos. Fizemos o aprofundamento, neste caso, e como vocês veem, o solo é bastante argiloso, é uma sorraipa, é mesmo um imperme, e teve que ser feito com recurso a maquinaria pesada. Há vezes, e houve charcos em que não tivemos que recorrer a maquinaria pesada, mas pós essa intervenção, esta terra que ficou resguardada por zonas foi depositada nas mesmas zonas. Passo aqui a mostrar, por exemplo, também um exemplo de trabalho completamente manual, em que a táveda, que é uma planta bastante infestante e que neste caso até é uma subespécie endémica do sul de Portugal, foi arrancada, e é arrancada porque ela é uma espécie oportunista, super... gosta imenso de perturbação, adora quando os campos agrícolas são abandonados ou quando os charcos já não têm capacidade para levar tanta água. E, portanto, se esta planta tem 50, 60, 1 metro, chega a ter 1 metro, tem boa biomassa vegetal, vai comprometer todo o desenvolvimento, mesmo tendo água, e porque ela é capaz de aguentar até cerca de 3 meses de água, que é uma característica que compete com a ecologia das plantas dos charcos, é por vezes um problema quando os charcos já só levam 1 ou 2 meses de água, ela instala-se completamente. Aqui mais algumas imagens da recuperação. Este é o tal charco da Torre d'Aspa, logo após o primeiro inverno após a intervenção, que levou bastante água. Portanto, nós temos as monitorizações e os resultados. Agora, ultimamente, não temos ido fazer monitorizações porque não conseguimos ver o efeito das ações de recuperação, porque os anos não têm sido nada chuvosos e, portanto, o não haver das plantas é fruto da ausência de um ano de percentil hídrico pelo menos 40%. Dizer-vos também que temos feito e temos prosseguido o nosso trabalho nos charcos aqui na Universidade de Évora, com recurso a outros prémios e a outros financiamentos, e sempre no intuito de perceber o que é que promove, o que é que condiciona a biodiversidade e principalmente a presença das espécies características. Isto foram ensaios de simulação de pastoreio, porque já havia uns ensaios prévios de pastoreio, que nos levaram
aqui ainda no âmbito do projeto Life Sharks, a produzir este manual de boas práticas. Todo este material está disponível online no site do projeto Life Sharks, ok? E portanto, aquilo que fomos estudando e observando permite-nos preconizar que é importante que o gado esteja presente no charco, para haver até alguma retirada de matéria vegetal, mas que seja de um modo extensivo. E este extensivo não é tanto no respeito à carga animal, é efetivamente no pouco tempo que estão nos charcos. E a estar sempre depois da época de floração e frutificação, portanto, depois das plantas darem a semente, até à nova, podem entrar no charco até à nova época de chuva, ok? Porque senão vão causar muitos danos naquilo que é a topografia do charco. Em termos de tipologia, definitivamente cabras e ovelhas, principalmente ovelhas, e em último lugar porcos, por todo o estrago físico que fazem. No entanto, já identificámos e temos seguido essa linha de investigação que, por exemplo, aumenta a população de javalis, tem levado à abertura de grandes clareiras, porque eles até fazem dos dormitórios das famílias, muitas vezes dentro daquilo que são as plantas, por exemplo, aquele junco marreco e etc., e fazem o dormitório, e portanto fazem aquele aspecto de chafurdeira que revolve um pouco o banco de sementes e traz ali à superfície algumas sementes. É todo um mundo complexo, portanto eu peço sempre a vossa atenção e respeito e para perceberem que tudo isto está interligado e que cada vez que mexemos ou intervencionamos um habitat, isso é um desafio e temos que ter essa consciência. Também deixar aqui nota de um dos produtos, por assim dizer, pela expressão, do projeto Life Sharks, que é o centro de visitação que existe logo à entrada, de uma das entradas da Praia do Malhão, na zona de Vila Nova de Mil Fontes, portanto mais para o lado de Vila Nova de Mil Fontes, que há anos que está mais bonito e mais rico, e anos menos, e ultimamente nestes 2 últimos anos, 3, não tem sido tão biodiverso, mas ainda assim existe um centro de interpretação, que é a Câmara que gera, e que faz anualmente sessões de educação ambiental para toda a comunidade e visitas para o público em geral. Portanto, também é uma questão de estarem atentos no site da Câmara Municipal de Odmira ou visitarem autonomamente, porque tem painéis explicativos. Pronto, aqui fica um aspecto do site e queria aqui apenas concluir deixando estas mensagens que já fui deixando. Efetivamente, a recuperação, a conservação dos charcos temporários como habitat tem uma oportunidade única, que é responder anualmente às ações que são feitas em função de depois voltarem a encher, não é? Portanto, nós conseguimos monitorizar e ter resultados, se não forem anos secos, em bases anuais para adequar e adaptar e até fasear as ações de intervenção. Por outro lado, é um grande desafio fazer esta conservação em épocas de imprevisibilidade climática cumulativa. E porque os charcos são resilientes, pode terem períodos de chuva característicos anuais, 3, 4 anos, terem 1 ano, 2 no máximo, que nós vimos que voltam a responder muito bem no ano a seguir após essas secas. Agora estamos a enfrentar um período mais desconhecido e mais desconhecido porque também há acumulação do déficit hídrico no solo e é mesmo um desafio para o futuro, pensar bem nas ações de conservação e recuperação destes charcos. Não sei, Alexandra, se passei o tempo, se não, espero que não. Este trabalho não foi possível, não é meu,
ok? Sou a porta-voz de um trabalho de uma vasta equipe da Universidade de Évora e também aqui estão alguns mais elementos do projeto Life Sharks. Obrigada e obrigada a todos pela atenção. Estou à disposição. Obrigada, Carla. É evidente que não ultrapassou aqui tempo nenhum. Peço-lhe só que deixe de partilhar aí a apresentação. Deixe de partilhar a apresentação. Vamos aqui. Relembro aos participantes que é momento para as suas questões, que o poderão colocar de forma oral, levantando a mão, e nós passamos a palavra, ou de forma escrita aqui no nosso bate-papo. Ainda estou a partilhar. Ainda. Pronto. Não estou a conseguir sair, mas eu vou. A Alexandra também me pode tirar. Stop sharing, pronto, já achei. Peço desculpa, não estou, como tinha referido, não estou tão habituada ao Teams. Então, tínhamos aqui outra mão levantada, que entretanto deixou de estar, mas temos aqui o Alexandre e nós já iremos ler as questões aqui do bate-papo. Alexandre, só um momentinho. Pode colocar a sua questão, Alexandre? Sim, estão-me a ouvir? Sim. Muito bem. Obrigado pela apresentação, foi muito elucidativa e muito explicativa. Aprendemos todos, de certeza, com esta apresentação. Eu queria fazer apenas 2 ou 3 perguntas, nomeadamente, porque é que, quando foi apresentada a consulta pública da ZEC de São Mamede, portanto, das zonas de especial de conservação de São Mamede, não vinham referidos um habitat prioritado, vieram referidos vários habitats e não vinham referidos os charcos temporários no habitat, portanto, no estudo da ZEC de São Mamede. Como é que se pode evitar, portanto, sendo um habitat prioritário da Diretiva Habitats, protegido por Diretiva Comunitária e pela Lei Nacional que foi transposta, né, da Diretiva Comunitária, como é que se pode evitar a continuada destruição de charcos temporários, que para a maior parte dos agricultores é uma maçada, porque não se pode lavrar, não se pode pastorear muito intensivamente, etc. Qual as melhores medidas para chegar, portanto, aos agricultores para evitar essa destruição, porque realmente no Alentejo estão-se a destruir muitos, não só com as novas culturas, agricultura intensiva, mas também no caso da barragem do Pisão, em que foram, na consulta pública também, que foi recentemente fechada, foram diagnosticados 14 habitats da Diretiva Habitats, entre eles os charcos temporários. E, portanto, teve aval, portanto, decisão favorável condicionada da APA em 15 dias úteis em agosto. Portanto, com uma barragem daquela dimensão que vai irrigar quase 10 mil hectares, novos 10 mil hectares de agricultura intensiva. Eu gostava de saber como é que no plano de ordenamento da ZEC de São Mamede não aparece o habitat charco temporário, sendo o prioritário da Diretiva. Essa pergunta... E como é que se pode evitar a destruição de mais charcos temporários, visto que não está a funcionar nem sequer para uma barragem onde portanto, o estudo de impacto ambiental identifica charcos temporários que vão ser inundados, digamos assim. Eu agradeço as suas perguntas e percebo perfeitamente as razões da inquietude que obviamente, todos nós vemos, às vezes em bases diárias, alguns dos nossos valores naturais serem pelo menos ameaçados, e no que diz respeito à ZEC de São Mamede, eu não tenho trabalho desenvolvido nessa área e se a cartografia de habitats, que foi feita por uma extensa equipe, também não tenho assim de cor, teria que ir consultar se já está aprovada a cartografia recente, que foi feita a nível nacional desde 2000, tem vindo a ser feita a nível nacional desde 2018 por equipes de botânicos experientes
e que depois até têm uma equipe de monitorização para validação do próprio trabalho, e se essa cartografia mais moderna já está feita e eles não apareceram, é porque não é, se calhar, o verdadeiro 3170. Eu passo a explicar o porquê. Por exemplo, aqui no sítio de Monforado, e não nos podemos esquecer do contexto em que muitas destas cartografias foram feitas à altura da Proposta Nacional de Sítios, foi feita ainda com base naquilo que era a legislação europeia, sem os habitats terem sido adequados àquilo que, a definição e a descrição dos habitats adequados àquilo que é a realidade nacional. E, portanto, se tivermos presentes, como aconteceu, um trabalho que aconteceu por volta de 2004, com base na cartografia inicial do sítio de Monforado, e já havendo depois as fichas dos habitats, nós vimos na contingência de desclassificar, portanto, salvo erro, não lhe sei dizer exatamente os números, estavam 20 e tal charcos dados como valor, charcos temporais mediterrâneos, peço desculpa, para o sítio de Monforado. Nós fomos a campo, prospectámos nas alturas certas, fizemos todo o trabalho, ficaram 4. Os outros eram charcos temporários, mas não charcos temporais mediterrâneos. Portanto, não sei se pode... Eu estou-lhe a dar uma resposta muito vaga, porque não estou na presença dos elementos para lhe poder dizer o porquê. Peço que compreenda, mas não... É uma possível explicação as que lhe dei, apenas possível. Em relação à preservação dos charcos, é muito importante... e acho que não temos que ter medo de dizer que ela não está a ser conseguida, não é? Quer dentro de ZECs, quer quanto mais fora daquilo que são as ZECs. E na região do Sudoeste Alentejano, no âmbito deste projeto e havendo o financiamento que houve europeu, houve a oportunidade de fazer muita comunicação, sessões de esclarecimento com os agricultores. Todos os proprietários receberam a informação oficial, se tivessem o habitat nos seus terrenos, foram informados por carta, e, portanto, houve um esforço muito grande de informar, porque, tal e qual como eu disse, às vezes os charcos até eram inadvertidamente lavrados apenas por desconhecimento e, portanto, isso que diz é muito importante. É preciso fazer chegar às pessoas que estão no terreno a informação, é preciso divulgar o valor, e que não é só por lei, não é? E, portanto, conseguimos aqui muito mais, mas para isso tem que haver um real investimento no contacto que, por exemplo, vou dizer aqui uma coisa que poderá ser polémica. Se, por exemplo, houvesse uma boa interligação entre o Ministério da Agricultura e o Ambiente e ainda existisse um serviço tipo extensão rural, em que havia comunicação direta, ou que houvessem mais vigilantes da natureza, era fácil haver tempo e potencial humano para fazer algum tipo de comunicação e divulgação boca a boca e cara a cara, que é essencial. Agora queria só perguntar mais uma coisa, que é, os charcos temporários, o habitat, portanto, com o código que referiu, que dos charcos temporários mediterrâneos, veio referido na consulta pública dos cadastros dos valores naturais, do cadastro dos valores naturais. De onde? Do ICNF, que depois também há pouco tempo, no ano passado, salvo erro, também consulta pública, o cadastro dos valores naturais. E era para saber se estava referido também espécies ou o habitat em si nessa... Eu não conheço, agora não tenho aqui esse documento, mas se tiver referido, existe uma ficha do plano setorial com a descrição do habitat, com as espécies características. Não vou dizer que é um habitat de fácil identificação por não botânicos ou por pessoas como vigilantes da natureza, ou pessoas, ou o próprio dono do terreno que conhece as espécies, porque muitas delas exigem estar ali no terreno na altura de inverno, início de primavera e fim de primavera, para apanhar as 3 fases.
Não sei se entende o que eu lhe digo. Compreendo. E acha possível que esses charcos temporários que não forem identificados com o código charcos temporários mediterrâneos, porque Há não têm muitos espécies, que não estão identificados no país. há possibilidade deles evoluírem para charcos mediterrâneos temporários, se as espécies depois lá chegarem? Ou Peço desculpa, não sei se entendi a pergunta. Eu tinha percebido que... Há possibilidade de não... Portanto, se os charcos, esses charcos que referiu, que não são temporários mediterrâneos, que não têm espécies características, certo. há possibilidade dessas espécies colonizarem esses charcos e poderem vir ser classificados no futuro? Dependendo das condições lá está, da capacidade, do tipo de depressão, do tipo de altura, de ser uma bacia suave e bastante quase aplanada, com pouca altura, e que existam charcos próximos que as aves, etc., lá façam chegar propágulos. Não é à toa que normalmente isto também está muito associado ao tipo de solos. Vocês viram, por exemplo, ali aqueles solos completamente de sorraipa, hidromórficos, com uma camada impermeável. Não é à toa que eles ocorrem em complexos. Depois, alguns já nem são charcos temporários mediterrâneos, são só charcos temporários por degradação, não é? E eu, infelizmente, acredito mais na degradação do que na progressão, porque é uma ecologia muito particular. Ok, muito bem, obrigado. Peço desculpa pelo tempo. Nada, eu agradeço. Obrigada, Alexandre. João Serafim, Serafim já colocou a sua questão aqui no bate-papo, mas se quiser colocá-la aqui de forma oral, poderá fazê-lo. João, é só ligar o micro. Não? Entretanto... Sim? Estão a ouvir? Sim? Sim. Olá, boa tarde, obrigado pela apresentação. Eu coloquei a pergunta no chat e posso fazer de forma assim, que um dos problemas no Sudoeste, para além da agricultura que compromete a conservação dos charcos, é também, mais agora, a implementação de captações de água, tanto furos como poços. E eu gostava de saber a opinião da professora Carla em relação ou seja, a conservação, a implementação destas estruturas, tendo em conta a destruição da sorraipa e da camada impermeável do solo que mantém a água na fase inundada. Basta afastar-nos da cintura externa, todas as ações fora da cintura externa do charco não vão ter efeito. Será que é preciso manter uma distância maior em relação aos charcos? Como é que, ou seja, no sentido de conciliar ambos, tanto estas intervenções como a conservação dos charcos? João, agradeço a pergunta, é uma pergunta bastante pertinente. Porquê? Porque todo este trabalho tem sido feito, inclusive com alguma monitorização só no tempo do projeto Life Charcos, daquilo que era a água no subsolo, e tivemos, principalmente até por professores, portanto, há mais charcos temporários mediterrâneos na Grécia, no Chipre, em França, em Espanha, etc. E por um hidrogeólogo que trabalha nos charcos na Grécia, uma das perguntas que ele fez imediatamente foi quantos poços, quantas captações de água teriam surgido, e estamos a falar, por exemplo, concretamente da região de Vila Nova de Mil Fontes, mas estou a falar porque aí não é a agricultura que tem tanto impacto, e ainda assim os charcos são de alguma forma degradados. Tudo o que é charcos temporários nas dunas do Malhão estão cada vez a levar menos água. As próprias a palavra Mil Fontes jorra menos água daí, portanto, e essa água vem também para essa inundação, existe contribuição da água subterrânea. E foi logo das primeiras perguntas que ele fez. E nós sabemos, no Sudoeste Alentejano não temos dados concretos, mas temos, se olharmos para o Parque Natural de Doñana, aqui no sul, aqui ao lado, tudo que já há dados científicos, já há monitorizações
que permitem atribuir as captações de água e o crescimento urbano, por exemplo, na população de Mata Las Canhas e outras populações turísticas envolventes, que têm impacto direto no hidroperíodo dos charcos. Portanto, essa, depois, levando à outra sua pergunta, espero não me estar a esquecer de nada, de um possível buffer, depende do tipo de influência que estamos a falar. Se tivermos, porque existem efetivamente duas tipologias de charcos, uns mais com solo mais arenoso, em que também há uma importante influência da água subterrânea, e uns com um solo mais argiloso, com a tal sorraipa, em que maioritariamente a bacia enche por chuva direta e por escorrência daquilo que será a sua bacia de drenagem. Portanto, nesse caso, o buffer tem que ser a bacia de drenagem, não é? No mínimo. Nos outros, a bacia hidrográfica subterrânea, por vezes, é muito extensa. Nem se coloca a questão do buffer, coloca-se a questão de influência direta na água subterrânea. Não sei se... Sim, sim, porque eu penso, nestes habitats, penso que são fenómenos geológicos que levam à acumulação de água, tanto para os charcos, como por exemplo para as paleodunas dos juníperos naviculares, que havendo esta destruição, nós não vamos ter em tempo real, a tempo vivo para o homem, a reconstituição destas funções geológicas do solo. Ou seja, a partir do momento em que vai ser destruído, sim, perdemos para sempre. Eu acho que o João está aí a tocar em diversos pontos fundamentais e às vezes, por exemplo, quando tenho a oportunidade de falar com proprietários e até em algumas ações de divulgação, eu tendo a chamar a atenção precisamente a isso que o João disse. Por exemplo, os solos hidromórficos, aquela sorraipa de partículas muito finas de argila, provém da acumulação de milhares de milhões de anos dessas zonas, porque eram umas zonas depressionárias, onde se foi acumulando estas partículas que formam a camada subterrânea de argila. E isso, uma vez danificado, podemos, e é passível de se fazer artificialmente, eu já vi feito na Califórnia, mas nunca é uma solução natural, não é? Portanto, não estamos, ou seja, eu que trabalho em conservação da natureza, continuo sempre a dizer, nós ao perdermos o que é natural, estamos a perder muito, porque mesmo que cheguemos a saber recuperar o habitat, há sempre algum elo no funcionamento que nos falha, porque a realidade natural é uma realidade complexa e fruto de muito tempo de evolução, como o João está a dizer. Portanto, não posso estar mais de acordo. Obrigado. Obrigado, João. Maria João Marques. É só ligar o micro, se fizer favor. Maria João. Se calhar já não está. Não estamos ainda a ouvi-la. Pronto, entretanto, por acaso a Maria João fez aqui uma intervenção, não era uma pergunta, que foi a primeira aqui que nós registámos, que não tinha reconhecido na vegetação que a Carla estava a apresentar dos charcos alentejanos no dela, na zona oeste. Portanto, não sei se estará depois relacionada com esta. Sim, provavelmente também há charcos em zonas calcárias, também há charcos temporários mediterrâneos. Por exemplo, no Chipre, os charcos temporários que têm com esta vegetação típica da Isoetonunsteia são rocky pools, são depressões de pedra naquilo que é as lajes calcárias. Não têm esta zonação, têm apenas aquilo que é a cintura central. Daí a necessidade, às vezes, de adequar a legislação e a interpretação do habitat à realidade dos países. Por exemplo, nós temos exemplos pontuais destas rocky pools, desculpa pela não tradução, mesmo na franja calcária do sul do Algarve. E não estão
não estão classificados. Não estão classificados porque à altura da adequação nem os botânicos os conheciam como tal. Portanto, é absolutamente fundamental haver esta vegetação da Isotonona justeia. Se não, pode ser outro charco temporário que não o verdadeiro, eu peço desculpa, não é o verdadeiro, o habitat classificado como charco temporário mediterrâneo 3170. É possível, só vendo. Agora, também chamo aqui a atenção e aproveito que estou com a interlocução direta para o ICNF, e sei que isto, e até porque tenho estado em alguns fóruns também a nível europeu da Diretiva Habitats, que é urgente a revisão, é urgente a atualização da interpretação dos habitats, e isso ainda não está a ser feito. Mas, ao que sei, não somos nós da comunidade de técnicos e científicos, mas sim tem que ser o ICNF, junto à Comissão Europeia, a fazer força para que haja revisão das fichas e mesmo nós, a nível nacional só. Mas para isso é preciso algum investimento. E isso pode gerar algumas diferenças, não é? E Maria João, se entretanto, pronto, não tinha a ver aqui com a sua questão, se quiser escrever no chat, já que não está a conseguir ligar o micro. A propósito dessa questão, a Margarida Borralho refere que no Polos de Miraminde tem charcos temporários. Tem. Aeropolos. Tem. Entretanto, temos aqui um convidado que não consigo aqui identificar o nome. O meu charco e biodiversidade tem vindo a desaparecer apenas por falta de água. Em princípio, as sementes das plantas estarão para lá já, que é a zona sem qualquer intervenção humana. Estou a pensar em irrigar a zona com água da mina, contígua ao charco, para manter a zona como era há uns anos atrás. Será que faço mal? Nós ainda não chegamos a esse ponto. Ponto 1, se é água de uma mina e não água da chuva, poderá ter qualidades químicas completamente diferentes, não é? E atenção que eu estou a falar sem pouca... Não é sem experiência, porque, por exemplo, visitei, até foi este ano, um projeto em Itália, em que eles têm um tipo de habitat temporário aquático, em que num projeto LIFE, e precisamente porque perceberam que estava a haver perdas de água e cada vez menos chuva, estão a fazer um reservatório de água subterrânea para captar a água da chuva para depois a deixar fluir na planície, que é uma planície que ensopa prioritariamente. Portanto, são charcos em floresta, mais um outro tipo. Nós não temos muito disso, temos os nossos prados úmidos, mas não este tipo de depressões que eles têm. E sim, há quem já o faça. Eu confesso que tem sido uma pergunta que de vez em quando me vem à cabeça, mas até que ponto é que isso é sustentável, não é? E no caso da água da mina não lhe consigo dar aconselhamento nenhum direto, não sei da qualidade da água. E a água que os charcos temporários precisam é água oligotrófica, portanto, quase a água destilada que vem da chuva. Com um bocadinho de exagero, mas sim, tem que... Portanto, poderíamos estar logo aqui a alterar uma qualidade química que fosse limitante. Posso lhe dizer, em jeito de brincadeira, que às vezes na nossa equipe brincamos, não tem graça nenhuma a dizer que para o próximo ano trazemos autotanques atrás de nós. Pronto, devido aqui criar um momento de descontração, mas poderá ser uma possibilidade no futuro, mas aí depois entra também pessoalmente eu tenho um dilema, que é até onde é que nós devemos continuar a intervir se a natureza está a puxar o habitat, por exemplo, mais para norte. Só que isto não vai acontecer no nosso time frame. Nós somos 1 milésimo de segundo na evolução.
E, portanto, estas respostas são difíceis. É ser humilde e pensar que realmente somos um grãozinho de areia e que aquilo que fazemos ainda assim influencia depois muitos grãos de areia, mas tentar fazer, conhecendo muito bem, tendo muito boas bases científicas e técnicas, fazer o melhor possível. Se acha que isso é uma solução e se consegue comprovar a qualidade da água, por que não? Temos aqui uma questão de Ana Paula Rodrigues. Muito boa tarde e obrigada pela oportunidade. Depois, a Maria João Marques diz que o meu receio é esse e também, mas não tenho conhecimentos suficientes. Eu creio que foi eventualmente aqui. Ana Paula Rodrigues, a apresentação foi fabulosa. Aqui em Bragança temos um pequeno e fantástico charco, onde ocorre o único núcleo populacional conhecido em Portugal de Irigium vivíparo. Sim, espécie critamente em perigo. Este charco está muito ameaçado devido à sua localização na berma de um estradão florestal, com intensa circulação de viaturas todo o terreno. Para além de uma tentativa de preservar e recuperar a pouca área do charco ainda presente, acha que é viável tentar reproduzir as condições num local próximo com ecologia semelhante, ou será o desvio do caminho a melhor opção, ou talvez ambas as opções? Eu acho que passa por ambas as opções. Portanto, em biologia da conservação, quanto mais ovos colocarmos em cestos diferentes, maior as probabilidades de não todos partirem. Então, passa a expressão vulgar, não é? Mas sim, parte daquilo que às vezes se faz em termos de recuperação é abrir o mesmo tipo de topografia no mesmo tipo de solo. E posso-lhe dizer que a primeira experiência que eu fiz de recuperação ecológica foi com a professora Paula Canha, da Escola de Odmira, que faz trabalho fabuloso com os alunos e desafiou-nos para darmos ali um bocadinho de suporte científico e foi feita uma recuperação da topografia à mão, de um charco pequenino. E nós a única coisa que fizemos foi, literalmente, ir buscar uns baldinhos daqueles 5, 10 centímetros superiores, de acordo com a zonação, mas baldinhos, uma pouca quantidade, e colocar no charco ainda na época seca. E foi recuperando. Portanto, aqui houve, apesar de parecer que se fez pouco, em termos de biologia da conservação, houve um nível de intervenção profundo, ou seja, interferiu-se fisicamente no habitat e biologicamente, mas foi para a criação de um novo. Pronto. Sem, isto tem que ser assegurado, deplecionar aquilo que é o repositório biológico da população-mãe. Eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ir ver, mas está na minha to-do list ir ver o Irigium vivíparo e, portanto, é muito bom que o vão conservando. Eu sei que há muita gente que está alerta para esse facto, mas também não sei se o trabalho de mudança da estrada não poderá pôr em risco parte do charco, porque muitas das vezes depois são trabalhadores que, pela sua natureza, não estão sensibilizados para isto. Portanto, é preciso planear muito bem, muito bem. Relembro também que depois enviaremos aqui o e-mail aliás, que vocês conseguem ver, mas nós enviaremos depois o e-mail também da Carla, portanto, para eventual troca de ideias. Se eu não responder logo, é porque estou assoberbada e irei responder, mas nos dias de hoje responder rapidamente está a ser cada vez mais difícil. Depois temos aqui outra pergunta, aqui da Maria Helena Ceia. Sabemos que este tipo de habitats tem vindo a desaparecer. Tem havido diálogo com os proprietários para os sensibilizar para a sua conservação? No Sudoeste Alentejano respondi a essa pergunta. No resto do país, algumas associações locais poderão ter feito esse trabalho, mas eu não conheço, e da parte que eu sei do ICNF não há potencial humano para tal, não é? E portanto, receio que em grande parte do país isso não seja feito. Não sei se responde. Esse trabalho tão importante. Tão importante.
tão importante. Carmen Vieira, excelente trabalho, muito obrigado pela oportunidade e compartilhamento dos saberes. Aqui no extremo sul do Brasil, fronteira com a Argentina e o Uruguai, temos ecossistemas semelhantes, componentes de bioma pampa, e a degradação ocorre principalmente em função de lavouras de arroz irrigado. Sim. É engraçado referir isso e há um colega, que é o colega Jael Palhas, que está precisamente a fazer a sua tese de doutoramento nisso. Muitas destas plantas subsistem em antigos arrozais abandonados, muitas dessas espécies. Ora, também não é à toa que os arrozais lá foram construídos ou foram implementados, porque efetivamente esses solos têm alguma capacidade de aguentar a água sem a deixar drenar. E portanto, obviamente que serão charcos temporários, mas neste caso também há uma nota que eu acabei por não dar no início, apesar de ter posto lá o mapa de todas as regiões de clima mediterrâneo a nível global, e este habitat encontra-se replicado. Estou a falar dos charcos temporais mediterrâneos. Encontra-se replicado exatamente no mesmo funcionamento, no mesmo gradiente, na mesma topologia de bacia, só que com espécies que sendo diferentes, têm o mesmo tipo de funcionalidade. E estes só existem em regiões de clima mediterrâneo, seja uma franjinha do Chile, uma pontinha da Austrália, pontinha da África do Sul e, claro, a Europa e a Califórnia. Não estou a esquecer de nenhum, pois não. Se tiver, onde houver regime clima mediterrâneo. Mas pode haver, e há, muitos habitats que funcionam de uma forma parecida. No caso dos arrozais, não lhe podemos chamar charcos temporários mediterrâneos porque não têm a sua origem natural, mas poderão ser, e são, boas salvaguardas às vezes e repositórios de espécies que muitas das vezes até ameaçadas de extinção. Aliás, o Jael está aqui. Portanto, então, se calhar, Jael, queres comentar, porque sabes melhor do que eu isto. Jael. Ele já escreveu aqui no chat, mas que se quiser falar, intervir... Como não vejo os participantes, peço desculpa. Ele está, sim, ele está por aqui. Jael, só preciso que coloques a mão no ar e eu dou-te a palavra, se quiseres. Não, tens de colocar a mão no ar, isso. Só um momentinho. Já podes. Ora, Silva, estou sem câmara, peço desculpa. Não conseguem ouvir bem? Aproveita a oportunidade e esclarece. Agora deixamos-te ouvir. Ouvir-me? Agora sim. Nós temos muitas áreas que eram zonas úmidas e algumas de charcos temporários que foram convertidas em arrozais. Naturalmente depende muito da forma como isso foi feito, do historial do terreno, dos nivelamentos que foram feitos, das alterações até na morfologia do solo e tudo isso, mas pelo menos em algumas áreas onde a intervenção e a artificialização foi menor, ainda conseguimos ter comunidades biológicas muito interessantes, em que vamos lá no inverno e temos as comunidades biológicas quase completas de charcos temporários, e depois chegamos lá no verão e não conseguimos adivinhar o que lá estava, e são arrozais normalíssimos, às vezes sem espécie nenhuma interessante durante o período de verão, ou com espécies só muito comuns, invasoras e tudo, mas no inverno mantém as comunidades biológicas interessantes. O que é curioso, naquele caso, mantém-se um habitat temporário, mas em vez de funcionar com um período de seca, funciona com um período de cultivo. E curiosamente, as espécies conseguem que o banco de sementes sobreviva lá assim até o ano seguinte. Se calhar não as espécies todas, e não há muito para investigar nisso. Estou a tentar ir um pouco por esse caminho, mas a verdade é que, pelo menos em alguns locais, conseguimos observar ainda comunidades biológicas muito interessantes. Ainda não nenhuma que seja mesmo charco temporário mediterrâneo, que eu tenha identificado com essa classificação, mas há alguns com muitas espécies que são comuns aos charcos temporários mediterrâneos. Já eu calculo que sejam, obviamente, sítios em que há boas práticas de não utilização de muitos agroquímicos ou que permitam pelo menos um nível moderado de qualidade da água
E também há aqui o aspecto que, como o arrozal toda a matéria é retirada, toda a matéria vegetal, depois o solo fica descoberto e não tem ensombramento para a germinação das tais plantas, das comunidades excepcionais que o Jael está a falar, não é? Há aqui uma coisa curiosa, é que alguns deles, mesmo assim, têm bastante utilização de agroquímicos, mas como no período em que preparam o arrozal, secam o arrozal, é como se antecipassem a fase seca e depois secam o arrozal, depois transformam começam a cultivar e utilizam herbicidas e tudo, mas muitas das plantas já estão dormentes, não é? Já estão dormentes. E depois voltam a acordar em novembro, dezembro. E é curioso como, apesar de estar inundado no verão, consegue ter comunidades de charcos temporários. Nós sabemos que os mecanismos de dormência são uma coisa interessantíssima e que ainda há muito para estudar, porque naturalmente o que esperávamos era, se é inundado entretanto, elas deveriam acordar, mas a verdade é que em algumas dessas espécies não encontramos nenhuma planta dessas a germinar durante o verão, durante o período em que o arrozal está com arroz e que está com os herbicidas, com adubos, etc. Só as voltamos a encontrar mesmo no inverno. Portanto, será que as plantas estão a adaptar a isso? Para saber, não é? Há tanto para saber. Para saber tantos mecanismos e por isso daí termos mesmo que ter essa noção e humildade quando vamos a intervencionar. Eu digo isto porque, apesar de fazer, estou sempre desejosa de que o que há para recuperar esteja ainda no mínimo estado de degradação possível para ter que intervir o mínimo possível, não é? Pois. Há uma coisa comum a estes arrozais mais interessantes, é que geralmente correspondem a locais onde a intervenção sobre o solo foi mínima, ou seja, não houve grandes nivelamentos, emparcelamentos, etc. Quando se faz uma intervenção grande a esse nível e mais mobilizações de solo mais profundas, nivelamentos de solo e tudo... o banco de sementes e enterra-o e ele depois já não vem ao de cima. É verdade. Jael, muito obrigada e muito obrigada aqui pela troca de conhecimentos. Levantava só uma reflexão que para estas áreas é importantíssima e que nunca é suficientemente falada, que nós ainda estamos muito atrasados em termos do que é a real proteção de espécies ameaçadas e habitats ameaçados. Ainda estamos provavelmente muito longe de olharmos para solo que tem bancos de sementes de espécies ameaçadas e considerarmos que as espécies estão lá. Nós fazemos esse trabalho, a priori, de algumas intervenções, não é? Mas é para a avaliação do potencial, portanto, aquilo que nós chamamos a flora potencial e a flora real. Mas, por vezes, há sítios onde a flora real que lá está não inclui estas espécies, mas que sabemos que se a espécie esteve lá pode estar no banco de sementes, por exemplo, charcos que foram aterrados, mas que o banco de sementes está lá. Até que ponto, e por vezes é considerado que o habitat desapareceu, ou que a espécie desapareceu, ou que aquele local já não tem aquele valor natural, mas ele está lá, dormente. Pois é, mas aí entras num campo de quanto tempo são resilientes essas sementes, não é? Por isso é que nós, por exemplo, fazemos a avaliação, por isso é um luxo poder fazer este tipo de avaliação, quando, por exemplo, no projeto Live Charcos, a minha colega Anabela Bell fez recolhas em todos os charcos que íamos intervencionar e pôs os cores de solo a germinar. Sim. Portanto, porque havia efetivamente sementes que lá estavam que já não estavam viáveis e, portanto, aí também é preciso muito tempo e investimento, não é? Sim, e há muito trabalho para fazer, nomeadamente nós temos tido aqui algum problema com isso, com locais, sítios históricos de espécies que estão neste momento desaparecidas em Portugal e que nós temos muita dificuldade em que mesmo localmente, até os municípios, tenham em consideração que aquele local pode ter relíquias, sementes no banco de sementes, dessas espécies que estão desaparecidas em Portugal e que podem ser a única esperança, nomeadamente o Damasónio alisma, que é uma plantinha que em Portugal só é conhecida aqui no Baixo Mondego, está ameaçada a nível global, só à volta do Mediterrâneo, e temos muita dificuldade em que se tenha... Já é difícil arranjar recursos para aquilo que é visível. Nomeadamente para aquilo que não é visível. Sim. Exato. Mas é um ótimo ponto de observação e reflexão. Aqui fica a observação para... Então, já agora,
faço só uma questão antes de passar aqui ao Alexandre, que o Alexandre também quer que temos aqui ainda mais algumas questões, já te passo a palavra, Alexandre, que era se nós quisermos fazer esta avaliação do eventual banco de sementes, é possível fazê-lo a título particular? Nós, a Universidade de Évora tem presta serviços externos, portanto é uma questão, sim. Alexandre, se quiser colocar a sua quem, questão... quem coordena essa parte é a minha colega Anabela Belo. Alexandre, acho que pode ligar o micro. De qualquer das formas, o Alexandre colocou aqui as questões: quantos charcos temporários mediterrâneos estudou que entretanto viu desaparecer, consegue quantificar? Não consigo quantificar, porque, como deve imaginar, eu trabalhando e vamos manter-nos naquilo que eu domino mais, que é o sudoeste alentejano. É um território muito extenso. A professora Paula Canha, quando fez a sua dissertação de mestrado connosco, extrapolou para as décadas, e estamos a falar desde os anos 90 até 2010, por exemplo, que houve efetivamente uma grande perda, eventualmente na ordem dos 50%. Mas isto é um número, também é uma estimativa, porque, lá está, antes não se olhavam para os charcos temporais mediterrâneos. Sabia-se que havia as alagoas, as zonas dos solos encharcadiços, etc. Portanto, estamos aqui a trabalhar com base em elementos mais cartográficos e que não dominamos. Mas posso lhe dizer, por exemplo, que trabalhei uns meses na Califórnia e no Central Valley da Califórnia 90% desapareceram. Sim. Portanto, isto não é um problema exclusivo da Europa, de Portugal, neste caso da região mediterrânica, da bacia do Mediterrâneo, aliás, é um problema de grande vulnerabilidade deste tipo de habitat e que é facilmente, eu pelo menos vou dizer, altamente perturbado, porque eu já vi fazerem algumas... tipo valas de drenagem em terrenos para tentar tirar a água dali, porque precisam para cultivar, e no momento em que deixaram de manter essas valas, o charco voltou. Claro que já não voltou, ou pelo menos no time frame de eu poder observar, com um vigor muito bom, porque a seguir foi tudo terraplanado e foram postos estufins em cima. Isto é uma realidade. Ainda, Alexandre, a Helena já leu a pergunta dela. Será necessário chegar ao ponto de fazer um banco de sementes de espécies típicas de charcos temporários mediterrâneos devido à ineficácia da proteção efetiva do habitat prioritário? O banco de sementes já existe e está feito. Mas um banco de sementes exige também muita manutenção, porque temos que ir fazendo anualmente ou bianualmente, ou consoante a ecologia das espécies, testes de viabilidade, ir voltar a apanhar, no caso de já não estarem com uma boa percentagem de viabilidade, e isso só por si era um trabalho, era um trabalho de muita gente, e existem bancos de germoplasma a nível mundial que o fazem. Agora, também não... É uma salvaguarda ex situ, mas poderá não chegar, se quisermos um dia fazer verdadeiras ações de recuperação. Portanto, é sempre bom, pelo menos, haver charcos relativamente bem conservados por núcleos para poderem servir de população dadora. E isso passava para todo um outro nível, Alexandra, que além da cartografia, tinham que ser estabelecidas prioridades de conservação. E é uma das coisas que eu acho que em Portugal ainda não se faz, porque lá está, não chegamos para tudo, é olhar, existem estes valores naturais, estão bem, mal, médio, degradados,
vamos intervencionar os maus, vamos preservar com maior cuidado, com maior restrição, com maiores compensações para os proprietários os bons, entramos num outro campo. Maria Helena Ceia, e na costa sudoeste, qual tem sido a receptividade dos proprietários à conservação destes charcos temporários? Qual a vossa experiência? Há tudo. Sim, por exemplo, a LPN poderá falar ainda melhor disso. Foi há 2 anos, não é? Nem 2 anos, já perfeitamente identificados, com uma cartografia estabilizada, com tudo mais, que houve uma empresa que destruiu, dentro daquela zona do Carvalhal que eu vos mostrei, ainda haviam 2 charcos muito bons e mais uns 3, que seriam aquela reserva daquele núcleo, porque depois, lá está, depois voltam a existir um bocado mais abaixo, que já não têm permuta genética, e portanto há ali um isolamento, é uma população, e foram todos. Foram todos com os tufins por cima. Portanto, aí, eu por acaso posso aqui partilhar uma coisa que eu acho que é verdade, que é, se é um proprietário do terreno que dele tira o seu rendimento, mas que é proprietário do terreno e que o quer preservar para si e para as gerações futuras, terá uma sensibilidade completamente diferente. E até é o primeiro a dizer, nós deparamos com pessoas assim, pois isto então eu aí, quando era pequenino estava sempre aí a ver as rãs e isto e aquilo e outro, e portanto deixaram intervir, foi possível fazer a recuperação, ou temos, como é o caso de, infelizmente, muito do panorama do Sudoeste Alentejano, terrenos arrendados a promotores e a grandes empresas. Curiosamente, as grandes empresas que já têm uma noção daquilo que é a absoluta necessidade de certificações ambientais e que colocam os seus produtos no estrangeiro, etc., também têm tido, até têm sido proativas em contactar-nos e arranjar algumas soluções. São poucos os casos. Pronto. Mas, então, se há alguém que alugou o terreno por 10 anos para pôr uns tufins em cima, não vai ter sensibilidade, zero. Eu, pelo menos, não conheço ninguém assim. Obrigada aos nossos participantes aqui pelas questões e que permitiu a gente ter aqui um tempo de alguma forma alargado aqui para o debate também de ideias. Muito obrigada a todos. Obrigada mais uma vez à Carla por estar aqui e por partilhar também os seus conhecimentos e por me deixar aqui também a alerta aqui para algumas coisas que uns conhecemos melhor, outros conhecemos menos bem, mas que hoje ficámos mais elucidados. Muito obrigada mais uma vez. Dizer que voltamos no dia 11 de outubro, que é o nosso próximo webinar, e que o vamos dedicar ao projeto Life Ribermine, que é também um exemplo do restauro de paisagem na antiga mina do Lousal, em Grândola. Portanto, será o tema do nosso próximo webinar no dia 11 de outubro. Muito obrigada a todos e até à próxima. Votos de uma boa semana a todos. Muito obrigada, Carla. Obrigada a todos. Boa tarde.